Fala aí pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou falar para você 5 passos que você precisa seguir aprender para se tornar um analista de dados. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E também sou especialista em Business Intelligence e administrador de formação. Então, quer se manter muito bem informado sobre análise de dados e dicas de carreira? Cola nesse canal, se inscreve, deixa seu like e segue minhas dicas aqui que eu tenho muito conteúdo para compartilhar, beleza? Vamos ao vídeo. Nós estamos vendo cada vez mais a inteligência artificial tomar conta aí das nossas atividades com o Copilot e provavelmente vai avançar ainda mais. Porém, precisamos nos atualizar e precisamos sempre ter o foco em resolver problemas. Mas para resolver esses problemas, precisamos de algumas ferramentas, porque com certeza a inteligência artificial não vai conseguir fazer tudo para nós. Mas nós vamos precisar saber quais ferramentas utilizar para resolver problemas. Então, a primeira, qual que eu diria? Se quer ser um analista de dados, aprenda um Excel. Pode ser o Google Sheets? Pode, claro. Mas você precisa dominar uma ferramenta de planilha. Ela vai ser o seu primeiro contato com análise de dados, o primeiro entendimento sobre estruturas de dados. Você vai ter uma planilha que tem colunas, que tem linhas, que tem campos, que tem tipos de dados e você consegue relacionar uma planilha com a outra para extrair informações para criar as suas análises. Então, aprender Excel hoje em dia, principalmente, ou Google Sheets, que são as mais utilizadas, é muito importante. Com certeza eu diria sim que é o primeiro passo. Segundo passo, ir para um banco de dados relacional. Aprenda SQL, entenda como que um sistema armazena informação em um banco de dados, como um sistema se comunica com esse banco de dados, qual é a linguagem que você precisa para consultar um dado, para atualizar um dado, deletar um dado, inserir um dado em uma tabela, como que você faz para colocar, adicionar critérios, transformar, manipular esses dados. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos que estudar SQL é mais importante do que Power BI. Porém, hoje em dia, as pessoas preferem algo que dê mais impacto visual e acabam iniciando pelo Power BI. Porém, não conseguem avançar se não estudarem o SQL. Você vai ter que aprender SQL, você não vai conseguir escapar disso. E deixa eu te contar, estudar SQL é muito mais fácil do que Power BI, acreditem em mim. E o terceiro passo, já é na sequência do SQL e do Excel, é você estudar uma ferramenta de visualização de dados. O que temos hoje em dia? Principais, Tableau, Click, Power BI. Porém, pessoal, eu diria que essas duas, Tableau e Click, estão entrando em decadência aí, ou em desuso, apesar de muitas pessoas defenderem, muitas pessoas utilizarem ainda, mas o Power BI está dominando o mercado, pessoal, e eu não focaria meus esforços em uma ferramenta que pode diminuir o alcance a cada dia mais. Então, foca os esforços em Power BI. A Microsoft está investindo pesado no Power BI porque as pessoas não aderem só ao Power BI, acabam aderindo às outras ferramentas da Microsoft também. Então, para a Microsoft, ela cobra $9 por usuário por mês, parece um custo muito baixo, principalmente comparado com o Tableau. Eu lembro que uma vez eu iniciei uma empresa em 2018 e a licença para o Tableau era 15 mil, e aí por causa disso eu não podia ter uma licença. E aí eu descobri que a empresa tinha um contrato global com a Microsoft, que era só abrir um chamado e pedir o meu Power BI. E no mesmo dia eu consegui abrir o chamado, instalar o Power BI na minha máquina, pegar o relatório de vendas, que era tudo em Excel lá na empresa, transformar já em mapas, quebrando por regionais, gerentes, produtos e por aí vai. E no mesmo dia meu chefe já conseguia visualizar tudo que ele precisava e ele não conseguia porque a gente não tinha uma ferramenta. Aliás, tinha, mas era muito caro. E o Power BI democratizou essa análise de informações, pessoal. Por quê? Antes disso, uma licença era muito caro. Como era muito caro, as pessoas não pagavam, também não usavam. Aí veio o Power BI e falou assim, ó, vamos democratizar essas informações aí, vamos compartilhar com todo mundo, $9 por usuário por mês. Isso bombou, pessoal. E além disso, o pessoal que defende Click vai encontrar muitas vantagens do Power BI, o pessoal que defende Tableau vai encontrar muitas vantagens em cima do Power BI também. Pessoal, tenho trabalhado com o Power BI desde 2017 e não tenho sentido falta de nada, pessoal. É uma ferramenta excelente para visualização de dados. Quem está começando tem uma curva de aprendizagem ou de aprendizado
excelente, porque com a ideia que ela tem do Excel ali, ela já avança muito no Power BI. Se conhecer SQL, então, trabalhar com dados, avança muito mais ainda, entendeu? E você vai do básico ao avançado. Porém, a parte mais avançada do Power BI, que é o DAX, você fazer consultas ali realmente complexas, não é para qualquer um. E é nessa hora que o seu SQL, aquela sua capacidade de fazer queries, consultas, manipular os dados, vai te ajudar a entender melhor como funciona o DAX no Power BI ali e vai levar você em outro nível das suas análises, com certeza. Quarta ferramenta é o Python, pessoal. O Python focado em análise de dados. Mas o que o Python focado em análise de dados faz? Bom, basicamente o Python focado em análise de dados permite que você, assim como no Excel, que você resume dados, agrupa dados, cria medidas, e no Power BI também, é claro, você consegue visualizar os dados, transformar, porém você consegue num grande volume de dados. Por exemplo, no Excel, eu consigo já agrupar os dados, criar as minhas medidas ali, uma soma, uma divisão, relacionar. No Python também vou conseguir fazer a mesma coisa. Porém, olha o volume de dados que você vai conseguir trabalhar no Excel, por exemplo. O Excel tem 1 milhão de linhas. O Google Drive, o Google Sheets é um pouco diferente, ele tem uma quantidade de células, que é o máximo, que é muito menor que o Excel já, e já perde para o Excel nesse aspecto. Agora o Python, o limite é a memória do seu computador, o limite é o seu processador para fazer aquilo que você precisa. Então é muito diferente. Daí você fala assim, mas não permite visualizações igual o Power BI permite. É verdade, o Power BI ele é todo dinâmico, você consegue fazer. No Python você até consegue também, mas vai ter que escrever muito mais código, com certeza. Então, para visualização de dados, algo que você vai compartilhar todo dia, uma análise que já vem prontinha, bonitinha do seu banco de dados, aquele modelo de dados, com certeza o Power BI é melhor. Para algo muito rápido, o Excel vai ser melhor, com certeza também. Para fazer uma validação de dados, que você já precisa olhar direto no banco, o SQL vai ser muito melhor para você também, com certeza. Agora, se você quer ter muita performance, muitos recursos e ainda por cima fazer do jeito que você imagina, que é a forma que você pensa através da linguagem de programação, o Python é a melhor escolha. E para que eu uso o Python no meu dia a dia? Eu realmente utilizo todas essas ferramentas. O Excel, quando eu preciso de algo muito rápido, o SQL para validar informações do banco de dados, fazer algumas conexões dentro do Power BI eu faço com SQL também. O Power BI para compartilhar informações de modelos de dados que eu tenho. E o Python, pessoal, eu tenho utilizado muito para fazer estudos que a empresa ainda não tem. Por exemplo, estou trabalhando num projeto de redução de pontos de distribuição. Então eu precisei do Python para conectar com uma API de cálculo de rotas que eu precisei instalar no meu servidor, coisa e tal, uma API open source, e aí ele me retornou essas rotas. E aí quando ele me retornou essas rotas em arquivos JSON, eu armazenei cada rota, que tem lá cada latitude, né, da polyline, cada latitude e longitude da rota inteira do motorista, eu armazenei isso aí e consegui plotar em um gráfico. Só que o gráfico eu consegui aplicar várias camadas. E é legal do Python que eu consigo fazer isso não apenas com mapas, por exemplo, mas com outros gráficos também. Ou seja, a forma que eu imagino, eu programo e consigo fazer. Consigo uma alta escalabilidade de dados. Então, estou trabalhando com milhões e milhões de linhas lá de entregas. E depois eu conecto com APIs. Mas ele não é tão dinâmico como poderia ser no Power BI, por exemplo. Mas depois que eu concluir esse estudo e identificar aonde a gente precisa melhorar, eu vou baixar essa base ou eu vou conectar o meu Power BI a essa mesma base e falar assim, olha, Power BI, precisa fazer esse controle aqui. E aí esse controle eu vou desenvolver um dashboard que é de acordo com o que eu descobri fazendo no Python, eu vou controlar fazendo no Power BI. E olha que legal, eu consigo unir todas essas ferramentas no meu dia a dia de trabalho de analista de dados aqui nos Estados Unidos. E isso que é muito legal. Não existe uma ferramenta perfeita para todas as soluções, mas você pode, para cada solução, você encontrar a melhor ferramenta naquele momento. E é isso que eu faço e é isso que eu motivo você a fazer também, em questões de ferramentas. Agora, pessoal, por último e o mais importante não são as ferramentas. O mais importante é você dominar os conceitos de negócio. Porque pensa assim, veja aquela pessoa lá
que trabalha no business e faz aqueles Excel macabro dele lá, mas ele consegue resolver um problema sem Python, consegue resolver um problema sem Power BI, por exemplo. Não aproveita os máximos recursos? Não aproveita, mas e daí? Ele consegue resolver o problema. Veja que o diferencial está na inteligência dele para resolver o problema. Agora, quando você tem essa inteligência de negócio e você consegue usar ferramentas avançadas como Python, Power BI, SQL e Excel para resolver isso, você uniu o útil ao agradável. Você já vai propor uma solução para o problema e já vai ter as ferramentas corretas ou as melhores ferramentas para resolver esse problema. Antes eu costumava pensar que saber ferramentas era o mais importante e que as pessoas do negócio não eram tão importantes assim. Mas pense que eles sobrevivem sem a gente. Nós, da análise de dados, que não sobrevivemos sem as pessoas de negócio, porque nós precisamos delas para passar essa inteligência de negócio e utilizar as ferramentas para transformar essas informações e aí sim trazer algum insight para o negócio. Então, pessoal, recapitulando: Excel, SQL, Power BI, Python, negócios. E essa parte de negócios, com certeza, é o mais importante de todos. E é isso que eu gostaria de passar para você. Espero que você tenha gostado. Deixa um comentário se você concorda ou se não concorda. A gente pode debater esse assunto. E para você que quer se tornar um analista de dados, agora você sabe o que você precisa seguir, o que você precisa dominar. As 4 ferramentas você consegue aprender durante esse ano, mas as essenciais para você conseguir um emprego e mudar de área é do Excel, SQL e o Power BI. O Python é um plus. Você vai precisar do Python quando você for um analista mais sênior e precisar desenvolver análises mais avançadas. Para você entrar no mercado de trabalho, essas 3 ferramentas serão suficientes. E eu já tenho curso de 2 delas. Eu tenho o meu treinamento de SQL para análise de dados, eu tenho o meu treinamento de Power BI e Data Analytics, onde eu ensino não só a ferramenta, mas os conceitos de Analytics e também trago cenários do meu dia a dia, onde eu compartilho a minha experiência e a forma que eu utilizo para resolver problemas. Se interessou? Vai lá no meu site brucefonseca.com e dá uma olhadinha. Também se inscreva no meu Instagram, onde eu trago dicas de carreira e do meu dia a dia aqui nos Estados Unidos com análise de dados. Beleza? Muito obrigado, até mais!